Aqui é um vídeo do caso com VAP, daquela família que eu falei para vocês que foram perseguidas na estrada de União. Quando eu falei que a família já tem um histórico já de avistamento, esse vídeo mostra dos filmes, uma das imagens que o Anderson, que é da família, fez em União anos anteriores. A irmã dele me falou, a Cássia, e falou que ele tinha outros vídeos, mas o HD do computador acabou sendo danificado e muitos vídeos que ele havia filmado do objeto acabou se perdendo. E só sobrou esse vídeo. Então, esse vídeo mostra um objeto lá sobre a cidade de União que ele conseguiu filmar. Ou seja, inicialmente ele estava na casa sozinho quando ele ouviu como se fosse o pai dele chamando no portão. E ele saiu, abriu o portão e olhou por um lado e outro e não viu ninguém. Achou estranho. Quando ele olhou para o alto, ele viu um objeto que tinha um buraco, ele parecia que tinha um buraco dentro do objeto, e ele ficou observando aquilo ali por um tempo. Aí ele se lembrou de fazer a filmagem. Então ele correu para dentro de casa, pegou o celular, voltou. Quando ele voltou, o objeto já estava mais alto, mas ele ainda conseguiu fazer essa filmagem desse objeto, que nós iremos ver aqui. No momento ele vai se deslocar, você vê o fio, a rede elétrica como referência no deslocamento do objeto. Sim. A impressão que dá, né, Flávia, é que esses objetos sempre sabem que as pessoas estão filmando eles, né? Com certeza. Quanto mais equipado você vai para uma vigília, mais difícil as coisas acontecerem. É verdade, falou tudo. Exatamente. Quando você vai sem pretensão de nada, é melhor, né? Aí são os casos no Maranhão, na cidade de Mandacaru, onde eu investiguei. Aqui é o Encontro do Outro Mundo, aquele caso que eu falei do promotor. Ele se deslocava da cidade aqui onde eu estou, Timon, para Presidente Dutra. Aqui são uma das ilustrações, uma já foi mostrada, mas aqui tem outras. Eles observam o objeto a uma certa distância, depois ele mais próximo, depois pousada, e aí os seres se manifestam. Aqui são os seres que apareceram semelhante ao que apareceu para eles, uma espécie de plástico sobre, talvez uma forma de capacete mais avançado, eu imagino que seja. E eram assim, muito franzinho, muito magrinho, mas a cabeça é desproporcional. Parnarama, que é aquele onde foi mostrado aquele livro do Bob Pratt, inclusive tem um artigo que eu escrevi, Parnarama, uma onda alucinante, mostrando os casos que nós investigamos. Não tem vídeo, porque o vídeo, na época que nós tínhamos em VHS, acabou se estragando. Então, eu fiquei apenas com as entrevistas em forma de texto, mas é mostrada todas elas nesse artigo, com esse título. Matões, eu falei para vocês sobre aquele caso que o cara derrubou o objeto quando estava no açude, né? Sim. Aqui era o jornalzinho, os primeiros jornais, quando eu fazia parte de outro grupo, foi o primeiro grupo de ufologia aqui no Piauí, a APEU, Associação Piauiense de Pesquisa e Estudo Ufológico. Nessa época não existia celular, nós não tínhamos filmador, a única coisa que tinha era máquina fotográfica mesmo, em filme e negativo. Então, até as impressões eram no mimeógrafo. Então, para você fazer o jornalzinho, e a gente imprimia esses jornais e mandava para outros grupos do Rio de Janeiro, de São Paulo, e esse intercâmbio, não havia internet, era feito dessa forma. Cada grupo do país produzia a sua pesquisa de campo e fazia esse intercâmbio. Cada um mandava para o outro. Aí é uma das condições que o pesquisador tem que estar preparado. Você imagina o estado desse ônibus. Aí sou eu
embarcando nesse ônibus para ir para o interior do Maranhão fazer pesquisa ufológica. Olha só. Então, esse ônibus realmente aí ele andava por milagre, porque a situação dele estava difícil, mas era o jeito. Aí é o povoado Mandacaru, a equipe reunida antes de uma vigília, tratando já dos últimos detalhes. Aqui, quando não tinha árvore para armar as redes, a gente tinha que enfiar as estacas no chão e armar as redes. Ou colocar a lona aqui atrás, e os que não enfiavam as redes deitavam sobre essa lona. Aqui foi o avistamento, o primeiro avistamento que nós tivemos no dia 6 de julho de 2008, que está disponível lá no Alta Tensão 2, só lembrando que a série Alta Tensão vai até o 11. Lembrando também que nós não temos a filmagem, porque foi 4 segundos apenas de algo que nós não estávamos esperando. Aqui é a descrição do objeto que nós vimos. Aqui também é uma ilustração feita por o pesquisador Denis, do objeto que apareceu próximo às palmeiras, com esses 3 pontos luminosos, semelhante a uma folha sendo embalada pelo vento, que é uma ampliação maior do objeto, que são os casos investigados, que são muitos casos. Quem quiser maior detalhe, está lá disponível em cada vídeo, as entrevistas. Aqui são cenas da pesquisa de campo, em alguns lugares que nós fizemos dentro dessa região, lá do Mandacaru, onde tivemos alguns, pelo menos 2 avistamentos. Aqui é eu entrevistando esse senhor, que foi tempo com as costas, a região das costas dele queimada assim, porque ele ia com um burro na estrada, o objeto jogou a luz sobre ele, e a luz era como se fosse um sol muito forte, e ele passou dias com as costas ardendo. Ele disse que o burro nunca mais foi o mesmo depois desse contato. A luz, de alguma forma, que foi projetada sobre eles, mexeu com o animal. Ele disse que nunca mais o animal teve a agilidade, a esperteza que tinha anteriormente. Aqui é o senhor João Batista, que eu vou mostrar mais na frente, que é um dos casos impressionantes, onde ele viu seres bem de pertinho, dentro do objeto. Ele disse que era semelhante a um helicóptero, com aquela cúpula transparente, e que passou a noite inteira tentando pegar ele dentro de uma moita. Aqui tem uma vigília em Diamante, que em uma outra situação eu posso contar, que foi um interessante caso que aconteceu com a gente, onde diversos fenômenos ocorreram. O meu relógio atrasou 25 minutos. Geralmente eu não durmo em vigília, nesse dia todo mundo dormiu. Quando acordou, um dos integrantes disse que teve um sonho no mesmo lugar, que aparecia um objeto e conversava com a gente. Esse sonho, todo dia, depois da vigília, ele tinha o mesmo sonho que se repetiu. Nesse lugar, foi o lugar que eu passei mais frio na minha vida. Eu nunca imaginei. A gente foi expulso de um lugar e teve que se arranchar debaixo desse rancho aqui, porque o lugar onde nós iríamos passar a noite, que foi o lugar onde esse nosso amigo teve o sonho que desceu o objeto, a gente teve que sair por causa desse frio. Então, foi diversos fenômenos que ocorreu nessa vigília. Inclusive, nesse suposto sonho, esses seres nos questionam por que nós estávamos lá, e a gente explica, pelo menos no sonho, explica que estava ali para pesquisar, investigar a ufologia, né? E eles nos fazem um alerta de que nós estávamos ali correndo perigo de vida, mas não explicou por quê. Vocês acham, então, Flávio, que vocês têm a chance de terem sido abduzidos de alguma forma? Pode ter sido, porque eu achei muito estranho, sabe? Meu relógio, eu pensei que era bateria, esperei ainda mais 6 meses para ver se a bateria acabava. Só depois de 6 meses. Mas nesse dia, meu relógio, só fui saber no outro dia, quando o ônibus passou, o que era para a gente pegar, voltar, né? Que eu achei que o ônibus estava passando mais cedo. Depois eu descobri que era o meu relógio que estava atrasado.
Aí é que eu dei conta que o relógio realmente tinha atrasado. Mas até aquele momento eu achei que poderia ser a bateria. Aí eu esperei no dia seguinte o relógio parar e nada, eu não passei 6 meses com a mesma bateria, só depois é que eu troquei. Que coisa, e aí hein? todo dia uma semana depois o grupo se encontrou e todo dia um dos integrantes falava, todo dia o sonho, o sonho que a gente teve, que eu tive lá, e cada dia é um capítulo diferente, como se fosse a continuação do sonho. Nossa. E esses seres falam coisas, só que ele não lembrava de nada, não conseguiu lembrar de nada, coisa nenhuma. Foi uma situação estranha. Com certeza, para você ter lembrado assim, tão particularmente, com certeza algo diferente aconteceu. Aí, em alguns momentos, numa hora a equipe era reduzida, 5 integrantes, outra hora tinha uma equipe maior, em alguns lugares. Normalmente a gente procurava ficar embaixo desses ranchos, porque, de uma certa forma, se o objeto aparecesse e tentasse jogar a luz, pelo menos tinha um lugar para a gente ficar embaixo. E até também de chuva também. Sim. Aí são outras situações, lá no Mandacaru, que nós vivenciamos, porque nós passamos 2 anos viajando para essa região, 2008 e 2009. Nazaré do Bruno também foi outro lugar assim muito estranho. Uma viagem que seria 2 horas, ela se tornou 4 horas e meia de viagem. Toda hora o carro, nessa época eu tinha um Fusquinha, toda hora o carro dava blackout na estrada. Apagava tudo. Aí, um percurso de 56 quilômetros, nós saímos daqui 2 horas da tarde, eu só fui chegar no ponto 8h30 da noite. E ainda nós tivemos um avistamento na estrada. Só que já era noite e nós não conhecíamos a região. Depois de tanto blackout e tanto carro apagar, eu já estava doido para chegar no lugar que era o lugar da vigília, o ponto de apoio. E nós vimos, depois de passar por essa cidade lá, Nazaré do Bruno, o local era Riachão, e nós vimos uma luz como se fosse um poste. Aí imaginamos, ali deve ser a casa que nós vamos ficar. Como era uma subida, uma ladeira, nós aceleramos o carro. Quando o carro chegou no alto, não tinha poste, não tinha luz, não tinha nada. Aí imaginamos, não, deve ser um caçador. Só que quando nós passamos, era mata fechada e a luz era, de uma certa forma, tinha uma altitude. Então não tinha, só se o caçador estivesse flutuando por cima das árvores. Então, aí que nós nos demos conta, tinha filmadora, mas se eu soubesse que era um aparelho, eu tinha parado o carro e tinha filmado mesmo distante, mas só viemos saber só depois. Inclusive, lá, quando chegou lá, foi uma aventura, porque a gente teve que atravessar um rio, ir para uma ilha, e deu uma outra tempestade, e a gente teve que voltar. Só que na volta eu não achava, eu focava a lanterna nessa ilha para achar as margens do rio, qual era a estradinha que a gente tinha descido. Quando eu focava, eu só via olho de jacaré. Aí eu fui dar conta que era cheio de jacaré na região. Vixe. Foi um jeito de atravessar com jacaré e tudo. Caramba. Até pneu furou, hein? Furou também. Aí é o local mais ou menos onde a gente ficou. A gente atravessou essa parte aqui, só que era uma parte mais alta, e tinha que atravessar para ir para essa ilha. Infelizmente, interessante que depois que a gente voltou, que ia ser uma tempestade daquelas, e conseguimos depois achar uma estrada que não era a que a gente tinha descido, mas acabou chegando na casa. Aí a chuva acabou, o céu se abriu e ficou uma noite estrelada. Acabamos fazendo uma vigília na porta da casa. Aí a casa onde nós ficamos. Então nós tivemos que passar a noite aí. Esse aqui é o objeto que nós vimos. Aqui é uma imagem que eu peguei de dentro do carro, simulando mais ou menos o objeto que estava na estrada. Essa senhora Maria Basílio nunca mais teve saúde depois do objeto jogar a luz sobre ela. Ela foi tempo assim abobalhada, e o objeto, ela disse que já tentou 3 vezes pegar ela. Ela sempre se desloca para pescar no rio que tem próximo, e na época ela usava lamparina, que é um prato cheio para o objeto.
se acender uma lamparina, hoje não, eles interceptam através da lanterna, mas há uns anos atrás as pessoas usavam ainda a lamparina e o objeto já enxerga de longe. Já vem atrás, né? Alguns dos entrevistados, inclusive você mostrou naquele primeiro vídeo a entrevista desse senhor aqui, e lá naquela região de Agricolândia, próxima à cidade que eu falei, né? Eu entrevistei também essas outras pessoas, inclusive aqui estava aparecendo um animal semelhante a um macaco, mas não era macaco, o pessoal do interior eles conhecem, e esse animal tinha uma força descomunal. Ele pulava, dos avistamentos lá desse ser, esse senhor aqui deu um tiro assim para tentar espantar ele. Do jeito que ele estava de costa, ele deu um salto de costa mesmo, pulou por cima de uma cerca, sabe? Então ele tinha uma agilidade enorme. Esse senhor aqui deixou de andar nas terras dele, porque esse animal estava aparecendo lá, e o pessoal no interior faz a bebida, que é uma forma de atrair a caça. Eles enterram uma vasilha no chão, mas eles socam bem a vasilha, que o ser humano não tem como tirar. Nem um animal comum tem como tirar. Mesmo puxando, mesmo que o homem puxe com as duas mãos, como ela está bem socada no chão, ele não arranca. E esse animal, por 3 vezes, ele arrancava essa vasilha que tinha água e jogava distante mais ou menos 5 metros. Isso ele fez por umas 3 vezes, até que esse senhor desistiu, principalmente uma vez que ele estava lá, e quando ele voltava lá desse terreno dele, no meio do caminho na estrada estava o objeto lá, o aparelho esperando ele lá. Ele teve que passar a noite debaixo de uma árvore, porque não dava para passar, e nem tinha como contornar por outro caminho, porque só tinha esse caminho. E o objeto ficou esperando ele passar, mas ele não teve coragem. E todos esses casos acontecem à noite, né, Flávio? Esse senhor aqui, lá em Matões, aquele caso lá daquele senhor que eu falei, porque à noite, você falou à noite, é mais fácil se camuflar, é mais fácil se proteger. Sim. Mais outros detalhes, normalmente eles não aparecem em noite de lua. Então o objeto só aparece em noite que não tem lua. Por quê? Porque a lua também vai entregar eles, ou seja, o reflexo da luminosidade da lua no metal, o cara vai enxergar de longe. Então em noite que não tem lua, é a noite mais propícia para eles aparecerem. Esse senhor aqui, lá em Matões, ele estava lá com outros caçadores na mata, eles estavam no lugar quando o objeto apareceu lá, o aparelho, e eles tiveram que fazer uma fogueira, passaram a noite inteira alimentando essa fogueira, porque quando a fogueira, o fogo começava a diminuir, o objeto que estava lá parado, iluminando de uma certa forma, o brilho era menor quando a fogueira estava alta. Quando a fogueira ia se apagando, eles tinham que botar mais madeira, porque o objeto começava a descer e o brilho aumentava como se estivesse partindo para onde ele estava. Então foi a forma deles afugentarem o objeto. Só deixou o lugar umas 5 horas da manhã, é que o objeto foi embora.